Olá, meu nome é Alexandra Caldas, sou advogada, militante há mais de 20 anos, especialista em planejamento patrimonial e sucessório da família e ainda integrante de um grande time, que é o time Holding Brasil, um time dedicado a estudo, a análise, a inovações e a criação e aprimoramento do sistema de holding familiar. Eu estou aqui para perguntar a você se você sabe o quão danoso pode ser o inventário para a vida do seu sucessor, para a vida do seu herdeiro, do seu filho, dos seus filhos, após o seu falecimento. O inventário, na verdade, é um procedimento que, com o falecimento, ele necessariamente tem que ser iniciado pelos herdeiros. Para quê? Para que sejam apurados o patrimônio, o valor do patrimônio, débitos eventualmente existentes, quantitativo de herdeiros, e como que vai ser realizada essa divisão patrimonial, se tem algum testamento, se não tem, todo esse detalhamento em relação ao espólio, em relação aos bens que agora, com o seu falecimento, passaram a integrar a massa que é chamada de espólio. O que acontece? Esse inventário ele pode ocorrer extrajudicialmente, que ocorre no cartório, ou pode ocorrer judicialmente. Apesar do inventário em cartório ser um pouco mais barato, o que ocorre? Ele necessita de alguns requisitos. Quais sejam? Vou citar apenas alguns. Não pode ter testamento, não pode haver dívida, não pode ter herdeiros menores de idade, todos, por óbvio, têm que estar em consenso. Caso isso não seja possível, existe a via judicial. A via judicial é contrariamente para inventários onde não há consenso, existe um testamento, ou existem filhos menores, ou existe algum outro impedimento que inviabilizou até mesmo o custo que o cartório cobra inicialmente, de repente a família não dispõe naquele momento e busca a via judiciária, porque esse pagamento normalmente ocorre somente ao final do processo. Então, eu quero deixar claro que o processo de inventário é caro e muitas das vezes retira o seu herdeiro de uma situação patrimonial, colocando ele numa situação inferior. Não há, na verdade, uma melhoria, há um decréscimo. E isso é algo muito sério, até porque você pode evitar, se você constituir um sistema de hold, eu estou aqui para dividir isso com você a título de informação, porque eu acredito que todos devem saber e devem ter conhecimento, até porque o conhecimento é poder, com base no conhecimento você consegue transformar a sua realidade e transformar a realidade do seu filho. Agora, eu digo transformar a sua realidade também, porque esse sistema, além de ser excelente para o seu filho, é bom para você também. É bom para você também no contexto de que ele gera uma proteção patrimonial pessoal para o detentor do patrimônio, além de gerar uma proteção patrimonial para os filhos, né? E também gerar uma diminuição de custo quando for necessária haver essa transição patrimonial, que ocorre, infelizmente, com o falecimento, que é uma realidade para todos nós. A gente não tem como fugir disso. Então, o que ocorre? Eu estou aqui para mostrar para vocês de forma prática, não só ficar falando, o inventário é caro, a hold tem vantagens, eu quero mostrar para você, através de uma planilha, como que isso, na prática, repercute no seu patrimônio e no patrimônio do seu filho. Vamos lá?
Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela. Só um instante. Olha só, nós temos o sistema, nós temos o inventário e nós temos a holding familiar. O valor dos bens para a base de cálculo no inventário, nós temos que considerar o valor de mercado. Então, se você adquiriu um patrimônio pelo valor de R$300 mil, conforme está declarado na sua declaração de imposto de renda, hoje, tendo em vista o boom imobiliário, tendo em vista todos os acréscimos patrimoniais que esse bem transitou ao longo do tempo, esse imóvel é avaliado em R$1 milhão. E quem que vai fazer essa avaliação? Quem vai fazer essa avaliação é a Secretaria Fazendária. Então, não tem a possibilidade de, no processo de inventário, você atribuir ao bem o valor que está descrito na declaração do imposto de renda, porque vai haver um momento processual em que essa apuração vai ser realizada pelo ente responsável, que é o ente fazendário estadual. Então, nós temos que considerar o valor de mercado do imóvel. Aqui no nosso exemplo, eu coloquei como se você tivesse um patrimônio que foi adquirido por R$300 mil, mas que na data do seu falecimento, ele estava custando, avaliado como valor de mercado em R$1 milhão. Então, vamos lá. Quais são as despesas dentro de um inventário que seu filho vai ter? Primeiramente, no cartório de notas, caso o inventário, como eu falei, seja realizado de forma extrajudicial, R$5 mil. Junta comercial, ele não vai ter esse custo de junta comercial. ITBI, ele também não vai ter esse custo de ITBI, que é o imposto de transmissão. Certidões, existem algumas certidões que são exigidas no curso do processo de inventário, tanto judicial ou extrajudicial, e que a gente está aqui considerando que vai girar em torno de R$2 mil, isso considerando que você tem apenas um imóvel. Cartório de registro de imóveis, a gente colocou aqui esse percentual de 5%, que vai atingir um montante de R$5 mil. Imposto da morte, como nós costumamos chamá-lo, que é o ITCMD. No Maranhão, esse imposto ele sofre uma variação, né, a depender do valor do patrimônio. Nesse valor que a gente está considerando de R$1 milhão, o percentual dele é de 6%, mas ele pode chegar até 7% quando ultrapassa justamente esse valor de R$1 milhão. Aqui, o ITCMD está gerando em torno de R$60 mil. E atente-se ao fato de que o seu filho, o seu herdeiro, não vai poder fazer esse pagamento de forma parcelada. Ele vai ter que dispor em cash desse valor, fora os outros valores já descritos e os que estão abaixo. Advogado, considerando que esse inventário seja realizado extrajudicialmente, normalmente, pelo menos aqui no escritório, a gente tem a prática de fazer dessa maneira, se cobra um percentual médio de 7% sobre o valor de mercado do patrimônio, que gira aqui no exemplo em torno de R$70 mil. Contador assistente, no caso de inventário, você não vai ter esse custo. Então, imagine só, os seus herdeiros, após o seu falecimento, aquele momento
de transtorno, de dor, de problemas, de averiguação de patrimônio, às vezes até de conhecimento mesmo, que às vezes o herdeiro não tem tanto contato com seus negócios, com o seu patrimônio, ele vai tomar contato com tudo aquilo e vai se deparar com uma dívida, com um débito que ele vai ter que tirar do bolso em cash, em torno de 142 mil reais. Será que seu filho está preparado para isso? Para retirar do bolso 142 mil reais? E isso se seu patrimônio girar em torno de 1 milhão. Se ele for de menor valor, você faça o cálculo proporcional. Se ele for maior, igualmente. Por isso eu fiz questão de colocar um valor redondo de 1 milhão de reais. Então, o que ocorre? No inventário, se o seu filho não tiver em mãos esse valor de 142 mil, o que ele vai precisar fazer? Ele vai, por certo, é o que muitos fazem, precisar vender o imóvel que está sendo inventariado. Ele vai precisar solicitar ao juiz a autorização para a venda desse imóvel, para aí, então, ele conseguir pagar esse custo que engloba todo o processo de inventário. Agora, pense bem, no momento em que você coloca no mercado um patrimônio para ser vendido, que ainda está em processo de inventário, que vai ter que ser transferido através de cessão de direitos hereditários, que você não vai poder logo garantir que a pessoa faça o registro de imóveis em seu nome, ele ainda vai precisar que esse inventário seja concluído, ainda vai estar sujeito a algum tipo de surpresa, algum débito desse falecido que possa surgir, né, durante o processo de inventário, algum banco que se habilite, algum outro credor que venha se habilitar no processo, e aí ela vai ter também esse patrimônio envolvido nessa dívida, que pode comprometer, por óbvio, essa negociação que foi realizada, porque quando foi realizada, ela sabia que era um imóvel que não estava, vamos dizer assim, livre e desimpedido. Então, normalmente, o que ocorre? Essas pessoas, quando adquirem um imóvel dentro de um processo de inventário, essa transação é realizada com deságio. E, assim, sendo bem positiva, né? A gente consegue negociar esse bem com um deságio de 20%, às vezes até mais. Mas, assim, no melhor cenário, vamos colocar que esse imóvel sofra um deságio de 20%. Então, né, fazendo essa venda, o seu filho já vai ficar apenas com 800 mil, só que ele vai ficar com 800 mil, mas desses 800 mil ele ainda tem que pagar os 142 mil. E mais, além dele já ter perdido esses 20% de deságio, ele ainda vai ter que arrecadar para o imposto de renda, para a União Federal, um ganho de capital. O ganho de capital é 15% sobre a diferença. Esses 15% sobre a diferença do valor do bem e do valor que foi recebido, porque lembre que lá no imposto de renda o imóvel estava por 300 mil reais. Então, como estava por 300 mil reais, esses 15% vai ser sobre essa diferença de 300 mil e 800 mil. Então, 300 é o que está em imposto de renda e 800 foi o que foi vendido. 15% sobre essa diferença, nós vamos ter o valor de 75 mil. Então, o custo total do seu filho, do seu herdeiro, dos seus herdeiros, não vai ser de 142 mil, que já é um valor extremamente elevado. O custo dos seus herdeiros vai ser de 217 mil reais. Além de, como eu já falei, de não poder mais usufruir daquele imóvel, de ter que reorganizar a vida dentro de uma nova realidade, que não é a realidade que ele esperava que ocorresse. Então, o saldo, no final das contas, no bolso dos herdeiros,
vai ser de R$ 583 mil. Então, pense bem, você deixou para os seus herdeiros um patrimônio de R$ 1 milhão, logicamente no valor de mercado, que caso ele fosse vender, o que ele iria receber? Eles iriam receber, dependendo de quantos herdeiros estejam envolvidos. Mas após todo esse movimento, em razão do inventário, que não tem como a pessoa não realizar, a não ser que faça uma organização e um planejamento patrimonial sucessório, que é o que eu estou apresentando aqui para vocês, mas de outra forma não tem como ele se ver livre dessa problemática, ele vai ter no bolso R$ 583 mil. Então, ele teve uma perda patrimonial, veja bem, de R$ 417 mil, ou seja, 42% do patrimônio foi perdido. É muito. É algo, é uma conta absurda. Infelizmente, muitas pessoas não têm conhecimento. Por isso eu estou aqui feliz em poder compartilhar isso tudo com vocês. No entanto, em contrapartida, no caso de a formação de um sistema de holding familiar, você vai ter como base de cálculo dos custos não o valor de mercado dos bens, mas sim o valor com que este bem está lá declarado na sua declaração de imposto de renda. Então, só aí você tem uma economia gritante. Ao invés de você ter uma base de cálculo com base em R$ 1 milhão, você vai ter uma base de cálculos com base em R$ 300 mil. Faz muita diferença. Então, vamos lá, ver conta a conta. Cartório de notas. Você não vai ter custo aqui no sistema de hold familiar. Não vai ter custo com cartório de notas. No entanto, diferente aqui do inventário, que você teve 0 de junta comercial, você vai ter aqui, em média, R$ 1.200 de custo com junta comercial, tendo em vista a necessidade de você fazer, em média, 3 abertura de empresa e mais 2 ou 3 alterações contratuais. Mas veja bem, aqui no cartório de notas, você zerou. Então, se você comparar o custo do cartório de notas no inventário, que era de R$ 5 mil, e o custo com a junta comercial para o sistema de hold de R$ 1.200, já é uma diferença considerável. Mas essa não é a diferença maior que nós vamos apontar para vocês. ITBI, tanto no inventário quanto no sistema de hold, você não vai ter esse custo com ITBI. Por quê? Porque quando você fizer a transferência patrimonial no sistema de hold da pessoa física para a pessoa jurídica, por ser uma empresa, existe uma normativa de que esse imposto, esse ITBI, não é devido nessa transferência, ok? Vamos lá, certidões. No sistema de inventário, no processo de inventário, você tem um custo médio. Não estou falando que seja só isso, um custo médio de R$ 2 mil. No entanto, na hold, você não tem custo com certidões. Cartório de registro de imóveis. Colocando esse percentual aqui, você tem um custo médio de R$ 5 mil. Já no sistema de hold, você vai ter um custo só de R$ 1.500. Ah, mas o percentual é o mesmo. O percentual é o mesmo, mas lembre-se que a base de cálculo é diferente. No inventário, você tem uma base de cálculo em cima de um valor de mercado de R$ 1 milhão, e na hold você tem a base de cálculo em cima do valor que está declarado na declaração de imposto de renda. Pessoa física que foi transferido para a empresa nesse mesmo valor. Então, você tem aí um decréscimo de 5 mil para R$ 1.500. Imposto da morte. Esse é o cara, como se diz. Esse é o que assusta. O ITCMD, chamado de imposto da morte, aqui no Maranhão, para esse valor de R$ 1 milhão,
a alíquota dele é de 6%. Agora, se você tiver um patrimônio menor, existem alíquotas menores, e se você tiver um patrimônio maior do que R$1 milhão, alíquotas maiores. Aí a gente vai ter que fazer um enquadramento conforme o valor do seu patrimônio. No entanto, no sistema de holding, quando você vai fazer a doação, né, das cotas para os filhos, você tem o pagamento no valor de 2%. Aqui no Maranhão, existem estados, por exemplo, Rio de Janeiro é 4,5%. Isso varia conforme a legislação estadual de cada local. Então, aqui no Maranhão, ao invés de você pagar R$60 mil, ou melhor, o seu filho pagar R$60 mil no inventário de TCMD, você que está realizando o planejamento patrimonial da família vai ter um custo de R$6 mil sobre esse mesmo imposto. Então, é uma diferença bem considerável. Vamos aqui ver outro valor que gera uma discrepância muito grande. Você deve pensar, ora, o processo de inventário é algo corriqueiro que os advogados aprendem na universidade, então já saem de lá aptos a realizar, e o sistema de holding familiar é um sistema mais complexo, que envolve uma série de habilidades. Você tem que entender direito de família, você tem que entender direito empresarial, você tem que entender direito tributário, você tem que ter o feeling de entender o que a família está pretendendo, de como essa família quer organizar, de como essa família é organizada, para saber como que ela vai poder ser organizada no futuro e orientar essas pessoas para a melhor tomada de decisão. Então, é algo que não pode ou não deve, né, ser realizado por alguém que não tenha uma expertise, não tenha uma experiência. Então, você deve pensar, ora, por óbvio, os honorários de um inventário são bem menores do que os honorários advocatícios em um sistema de holding. Só que não é verdade, você se engana. Por quê? Porque o advogado, dentro de um inventário, ele cobra em média 7%, como eu já falei, quando nós estamos em um inventário extrajudicial, de acordo, de consenso entre todos os herdeiros, que em cima de R$1 milhão, nós vamos ter o percentual aí, o valor de R$70 mil. Já no sistema de holding, normalmente, não é cobrado esse valor sobre o valor do seu patrimônio. O advogado não é seu herdeiro. Então, ele não vai cobrar sobre o montante do seu patrimônio. Ele vai cobrar sobre as horas que efetivamente ele vai se dedicar para trabalhar no desenvolvimento daquele sistema. E vai cobrar um percentual sobre a diferença de benefício que você teve entre um sistema e outro, que isso chega no máximo a 5%. Então, o que acontece? Aqui a gente colocou um valor médio para uma holding que tenha um patrimônio, que esse patrimônio tenha como valor de mercado o que assim a gente apresentou, e o valor da declaração de imposto de renda que foi apresentado, um valor médio que chega no máximo a R$20 mil. Então, você vê a discrepância de 70 para R$20 mil. Outra diferença, para o inventário, na necessidade de contador, a não ser que seja para fazer declaração de imposto de renda de espólio e tudo, assim, não tem a necessidade de contador diretamente dentro do processo de inventário, mas se a gente for verificar as necessidades que o inventariante tem a obrigação de, durante todo o curso do processo, fazer a declaração de imposto de renda do espólio, indubitavelmente você vai ter sim, seu herdeiro vai ter sim despesas com o contador. Mas aqui no sistema de holding, como é algo direto, que o contador participa desse sistema, porque ele vai abrir a firma, ele vai fazer o registro das alterações contratuais e tudo, a gente coloca aqui, em média, aí também vai depender do profissional, em média, um valor de R$1.200 para o contador. Então, nós temos aqui
uma diferença entre o sistema de hold e o inventário, nós temos uma diferença entre um e outro de R$ 187.100. É muito dinheiro. A diferença em percentual dá em média de 14%. Mas por que 187 mil? 187 mil, 142 mil menos 29.900 não dá 187 mil. Mas se lembrem que a gente está tratando aqui desse custo total. O custo total do inventário não é 142 mil, é 217 mil aqui no nosso exemplo. Então, a diferença de 217 mil menos 29.900 dá 187.100, o que dá, em média, uma diferença de 14%. Então, você veja o quanto é vantajoso esse sistema de hold familiar. Aqui eu tenho outra coisa interessante para mostrar para vocês. Na hold familiar, diferente do inventário, o herdeiro não precisa vender nada. Por quê? Porque na hora do falecimento do detentor do patrimônio, vai disparar o gatilho no sistema e esse patrimônio vai automaticamente ser transferido para o nome do herdeiro. E ser transferido sem que esse herdeiro necessite ter custo com registro de imóveis, com nada, porque já está tudo pago pelo detentor do patrimônio. E pago, preste atenção, pago de forma organizada. Por que eu falo de forma organizada? Porque você não precisa constituir uma hold imediatamente com a transferência de todo o seu patrimônio para a hold. Você pode fazer isso de forma planejada. Você pode fazer isso por etapas, de forma que isso venha a caber no seu bolso. Por quê? Porque apesar do ITCMD, que é o Imposto sobre Doação, né, que é o mesmo imposto que ocorre lá no inventário, só que em percentuais diferentes, porque doação tem um percentual muito menor quando você vai fazer a doação das cotas do que o percentual para causa-mortes. Então, o que ocorre? Quando você vai fazer esse pagamento, você pode fazer em partes. Você, apesar de você não poder parcelar o imposto, você pode organizar. Esse mês eu vou transferir um imóvel, daqui a 2 meses eu vou transferir outro. Você vai avaliando os custos e vai constituindo esse sistema passo a passo. Não necessariamente você precisa constituir ele de uma vez só. Entendeu? Isso é uma dica também muito importante. Já no inventário você não tem como, esse mês eu quero pagar imóvel, mês que vem eu quero pagar outro, daqui a 2 meses outro. Não, você tem que pagar tudo junto. Ou então o processo de inventário vai se eternizar e esse patrimônio nunca vai ser transferido para os herdeiros. Então vamos lá, além do herdeiro não precisar vender nada, qual vai ser o saldo patrimonial dele? R$ 1 milhão, o valor de mercado do bem. Diferente da conta que a gente analisou acima. Então, ele tem uma perda zero. O seu filho, o seu herdeiro não vai perder nada e você vai conseguir construir um sistema que cabe no seu bolso e que a maioria, no quantitativo esmagante dos casos, não cabe no bolso do herdeiro, até porque o herdeiro não vai poder pagar o mesmo que você pagaria dentro do sistema de hold, ele vai ter que arcar com todos os custos do inventário. Então, a dica, a informação aqui é no sentido de que, se você puder, se você quiser, né, analisar isso com mais calma, com mais detalhamento, com mais cuidado, é algo fenomenal para você e para a sua família. Então, eu ainda gostaria de falar que, se você que está me ouvindo agora está preocupado, bom, mas ela falou em doação, eu vou doar meu patrimônio em vida, eu vou perder, né, toda a gerência sobre os meus bens, eu não quero isso. Claro, ninguém quer isso, todo mundo quer continuar dono do que é seu, todo mundo quer fazer o que bem entender com o seu patrimônio, independente de pedir autorização para os seus herdeiros. Mas é bom colocar que nesse sistema, apesar de
ser feito todo esse passo a passo de doação de cotas dentro da empresa, esse sistema só dispara o gatilho com o falecimento do detentor do patrimônio. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque você deixa tudo organizado, mas você não deixa de ser o administrador de todo o seu patrimônio, o detentor de todo o seu patrimônio. Então, isso é algo muito importante. Outro ponto muito importante. Ah, mas como é que eu vou deixar logo, doar logo esse patrimônio para o meu filho? Meu filho tem alguns problemas, tem dívidas, ou é casado e a esposa dele vai receber, vai partilhar também, como é que vai ficar? Nesse sistema, você pode e deve, né, quando for fazer essa doação desses bens, dessas cotas sociais, você deve, a orientação é no sentido de que você faça com cláusulas que vão gerar segurança para você e para o seu filho. Cláusulas de impenhorabilidade, se seu filho tiver algum insucesso, tiver algum débito no futuro, quando ele receber esse patrimônio não será penhorado por aquela dívida gerada por ele, diferente no processo de inventário, que será penhorado, sim, na hora que for transferido para o nome dele. Isso vai ser um problemão. Outra diferença, você pode fazer essa doação com cláusula de incomunicabilidade. Então, seu filho pode ter casado até no regime da comunhão universal de bens. Esse patrimônio recebido por meio desse sistema de hold não vai se comunicar com a esposa dele. Outra coisa, cláusula de inalienabilidade. Quer dizer, ele não vai poder vender esse patrimônio, mas essa cláusula é uma cláusula muito controversa, que nem todo mundo, né, gosta de atribuir, mas você pode fazer essa cláusula, se for do seu desejo, por um determinado período, por prazo determinado, ou sob alguma condição. Ah, esse bem só vai poder ser vendido quando ocorrer X situação, que seja, logicamente, uma situação previsível. Ou determinar um tempo, ou simplesmente não colocá-la. No entanto, essas informações são muito úteis, e por isso é que eu estou aqui, por isso é que eu estou mostrando para você, por isso é que eu estou compartilhando com você, porque depois de tanta experiência no mundo jurídico, de vivenciar tantas situações, de acompanhar tantos processos, inclusive de inventário, muito complexos, mas que, infelizmente, quando não há um planejamento antes do falecimento, a gente tem que enfrentar, e tem que enfrentar com sabedoria, com equilíbrio, e tem que orientar a família da melhor maneira possível. Eu mesma tenho aqui no meu escritório vários processos de inventário. No entanto, quando a gente vislumbra a possibilidade de evitar um problema para as pessoas com que a gente convive, para os conhecidos, para futuros clientes, isso é extremamente interessante. E eu estou aqui, sinceramente, com esse intuito de compartilhar, e eu espero que tenha conseguido demonstrar para vocês o quão importante, o quão diferenciado e o quão mais barato é realizar esse sistema de hold patrimonial quando se faz, obviamente, um comparativo, né, com o processo de inventário, seja no modo extrajudicial ou judicial. Então, é isso, fica a dica e até o próximo vídeo.